Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Que a paz de Jesus, o Mestre do amor incondicional, esteja conosco nessa tarde de hoje. Mundos de regeneração. Os mundos de regeneração não são mundos de perfeição, não são mundos destinados a espíritos felizes, não são mundos destinados a espíritos perfeitos. Allan Kardec, quando estuda a questão dos mundos, nos diz que existem os mundos primitivos, os mundos de regeneração ou de transição ou regeneradores, os mundos felizes, os mundos celestes. E existem os mais atrasados ainda, que são os mundos primitivos, aqueles destinados às primeiras encarnações dos espíritos. Então, quando nós falamos de mundos de regeneração, muitos pensam que o mundo de regeneração vai ser um mundo de completa felicidade, o que é um equívoco. Agostinho, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que o mundo da regeneração, o espírito ainda vive provas, ainda vive dificuldades, ainda passa por processos ainda de experimentação, ainda passa por processos em que pode cair, ter falhas, ter quedas e pode novamente ser conduzido a um mundo de provas e de expiações novamente. E quem nos fala isso de forma muito clara é a própria Ivone Pereira, que diz que a Terra e Marte são mundos irmãos e que espíritos que vivem em Marte e que têm queda lá, descem para a Terra. E os espíritos que se melhoram na Terra e atingem um certo grau de condições evolutivas podem então ser conduzidos a esse mundo, a Marte, para continuar então o seu processo evolutivo. O que demonstra que os mundos são verdadeiros educandários, escolas, e que nós vamos então nos graduando, e que nós vamos então em processos de aprendizado evoluindo para mundos melhores. E Allan Kardec deixa claro para nós que Júpiter é um dos mais evoluídos do nosso sistema solar, quando nos traz as informações de que o próprio Mozart vivia nesse mundo, e Mozart traz informações importantíssimas de Júpiter, que é já um mundo de felicidade, já não é mais um mundo de provas e expiações, já não é um mundo de regeneração. Possivelmente, Marte seria um mundo regenerador, caminhando para um mundo de felicidade. E a Terra agora está entrando nesse processo de mundo de regeneração. Mas Jesus diz que o reino dos céus estará entre vós, mas não sabereis quando ele chegará. Da mesma forma que a noite termina e vem amanhã e vós não percebeis, assim também será no mundo da regeneração, no reino dos céus, como diz Jesus. Então, quando nós analisamos sobre o aspecto da transição planetária, muitas pessoas estabelecem uma data, em tal ano o mundo vai ser regenerado, em 2000 não sei quanto vai ocorrer isso. E nós sabemos que existe todo um planejamento espiritual e que, portanto, não é um dado momento, mas a Terra está se regenerando pouco a pouco. Pouco a pouco está ocorrendo, está havendo uma substituição de espíritos. Allan Kardec, quando estuda essa questão da regeneração, nos chamados finais dos tempos, no seu último capítulo da Gênese, ele deixa bem claro que esse processo ele é lento, ele já está ocorrendo. Nós estamos vivendo nesse processo da transição planetária, do mundo que transita de provas e expiações para o mundo de regeneração, o mundo regenerador. Então nós não estamos vivendo somente em um mundo de provas e expiações, já estamos sentindo algo da regeneração, projetos que estão surgindo, situações, cidades que já estão entrando no tempo futurista. A própria tecnologia que hoje nós temos já é a sinalização do mundo da regeneração. Isso faz parte de uma nova era e nós já estamos experimentando. A regeneração então já está entrando no nosso mundo. Nós já estamos fazendo parte desse processo da regeneração.
que é lento, que não vai acontecer subitamente, de forma subitânea. Nós vamos vivendo esse processo que pode durar mais 50 anos, 70, 80, 100, 200 anos, não sabemos quanto, talvez até 1000 anos, para se chegar a uma condição de mundo regenerador, onde o mal não impera mais. O que caracteriza o mundo de regeneração não é a perfeição e muito menos a felicidade completa. A felicidade completa, a bem-aventurança, faz parte dos espíritos puros, perfeitos, mas existe a felicidade relativa nos mundos em que vamos galgando então. Então, o mundo regenerador é caracterizado principalmente pela ausência do mal, que não vai mais existir no mundo de regeneração completo. O amor que vai realmente existir nos corações, a fraternidade e esse congraçamento das nações em torno desse princípio tão maravilhoso que Ismael nos traz na sua bandeira, que é Deus, Cristo e caridade, que ao invés de separar as religiões, de separar os homens, une os homens em torno desse estandarte maravilhoso que é Deus, Cristo e caridade. Então, não vamos esperar milagres, que milagrosamente ocorra essa regeneração. Como Kardec explica então lá no último capítulo dos finais dos tempos, ele diz que o que vai acontecer na Terra é o mesmo que acontece numa escola. O aluno rebelde, o aluno que não quer estudar, ele é retirado daquela escola e é colocado no lugar dele um aluno melhor. E nós vivemos agora esse momento das chamadas emigrações e imigrações. Emigram espíritos para mundos inferiores que não têm mais condições de reencarnar na Terra, e imigram para a Terra espíritos que vêm de outros mundos para ajudar no processo da evolução do planeta Terra. No livro Transição Planetária, deixa muito claro Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Edivaldo Pereira Franco, de espíritos que vêm da estrela Alcione, que vêm para ajudar, para contribuir no processo da evolução do planeta Terra para o mundo regenerador, e outros que fazem parte também do próprio planeta, que viveram na Grécia, em Roma, que viveram em diversas épocas da humanidade e que foram cientistas, que foram os homens da ciência, da filosofia, da arte, e que vêm dar essa contribuição para ajudar o mundo a ser melhor. Mas tudo vai acontecer de uma forma lenta, de uma forma gradual, então não devemos esperar milagres nesse sentido. Devemos esperar sim que isso vai ocorrer. E nós também fazemos parte desse processo. Nós também temos que trabalhar pela regeneração. Temos que dar a nossa contribuição de algum modo. Ainda que seja uma contribuição pequena. Essa contribuição pequena vai fazer a diferença. Porque hoje, mais do que em qualquer outro momento da existência, o homem já tem consciência do que um pensamento pode gerar, uma palavra, do que uma atitude pode fazer na transformação do nosso planeta. Então, que a gente saiba compreender que nós também estamos inseridos nesse processo da regeneração. Nós estamos também nos regenerando. À medida que eu regenero, que eu me melhoro, o mundo também se melhora, porque cada criatura que se torna melhor ajuda o mundo a ser melhor. Então, que nós tenhamos essa consciência e não fiquemos buscando datas, divulgando datas e preocupados: tal dia o mundo vai acabar, como já ocorreu em outras vezes, criando frustrações das pessoas, criando terror, criando medo. Ao invés disso, vamos entender que o processo é natural e está acontecendo dessa forma, como a própria doutrina espírita nos tem ensinado. De que forma? Da forma gradual, como tem ocorrido. Muitos espíritos já não têm mais condições de reencarnar na Terra, estão sendo retirados do planeta e estão sendo levados para mundos inferiores, de acordo com suas tendências. E como disse, muitos outros superiores vêm de mundos também superiores para ajudar nesse momento da transição planetária. Que nós possamos ter então essa consciência de que existe um governo, de que existe um diretor chamado Cristo, que é Jesus Cristo, que é o governador, o diretor sublime desse planeta, e que o mundo não é um barco sem capitão, não é um barco sem um comando, mas que é um barco que tem um condutor maior,
que é Jesus, que comanda esse barco para um porto seguro. Então, que confiemos em Jesus, que confiemos em Deus e façamos a nossa parte. E não vamos nos aterrorizar, porque tudo que tiver que acontecer em termos de transição planetária está no planejamento divino. Muita paz a todos, que Deus os abençoe.